Você já percebeu que algumas pessoas sabem exatamente o que deveriam dizer em uma conversa, mas na hora não conseguem? Elas sabem que não deveriam reagir, sabem que não deveriam atacar, sabem que deveriam ouvir mais, mas basta uma crítica, uma discordância ou uma situação de pressão para que tudo isso desapareça. E talvez isso aconteça porque existe um equívoco, um erro muito comum quando falamos sobre comunicação não violenta. Muitas pessoas acreditam que ela é uma técnica de comunicação, uma forma elegante de falar, um conjunto de palavras bonitas, mas ao longo de muitos anos trabalhando com desenvolvimento humano, liderança, competências emocionais, percebi algo diferente. A comunicação não violenta não começa na boca, ela começa dentro de nós. Outro dia, depois do almoço, eu parei numa cafeteria, pedi um café, sentei próximo à janela e comecei a observar as pessoas. Havia várias mesas ocupadas, pessoas juntas, mas curiosamente, cada uma parecia estar em um lugar diferente. Os olhos delas estavam na tela, os dedos estavam no celular, mas as conversas pareciam ausentes. E aquilo me fez pensar: será que ainda sabemos escutar? Não estou falando de ouvir sons, estou falando de escutar de verdade. Porque talvez um dos maiores problemas da nossa época não seja a falta de informação. Talvez seja a falta de presença. E quando perdemos a capacidade de estar presentes, perdemos também a capacidade de compreender. E quando deixamos de compreender, começamos a interpretar, a alucinar. E quando começamos apenas a interpretar, os conflitos aparecem. E talvez seja justamente por isso que tantas conversas não produzem os resultados que esperamos. Porque a chave para uma comunicação bem-sucedida não é a argumentação, é a conexão. Pense comigo, se eu não estou conectado comigo mesmo, dificilmente estarei presente. Minhas emoções me conduzem, minhas preocupações ocupam espaço. Minha mente corre para o passado ou para o futuro, mas não permanece naquela conversa. E quando isso acontece, eu até escuto palavras, mas deixo de perceber aquilo que realmente importa. Por outro lado, se não existe conexão com a pessoa que está na minha frente, também existe um problema. Porque sem conexão, dificilmente existe influência. Sem conexão, dificilmente existe abertura. Sem conexão, dificilmente existe disposição para ouvir. E como tentar plantar uma semente em um solo que ainda não foi preparado. Por isso, antes de qualquer técnica de comunicação, existe uma pergunta importante. Existe conexão comigo e com a outra pessoa? Porque sem conexão, muitas vezes estamos apenas trocando palavras. Não construímos entendimento. Durante uma palestra sobre liderança positiva, uma participante compartilhou uma experiência que me marcou. Ela disse: professor, na empresa onde eu trabalhava, as pessoas até falavam, mas parecia que nada mudava. Parecia que ninguém realmente escutava ninguém. Enquanto ela falava, eu lembrei daquela cafeteria. Pessoas presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Porque a ausência da escuta não acontece apenas em uma mesa de café, ela acontece nas empresas, nas famílias, nas amizades, nos relacionamentos. E quando isso acontece, nasce uma sensação muito difícil de explicar, a sensação de não ser visto, de não ser ouvido, de não ser compreendido. Ao longo dos anos, ouvi muitas pessoas dizerem: meu chefe não me escuta. Ninguém aqui entende o que eu estou tentando dizer. Eu já desisti de dar ideias. Curiosamente, também ouvi líderes dizerem: não sei por que minha equipe não fala comigo. E na maioria das vezes, o problema não era a falta de competência, não era falta de inteligência, não era falta de boa intenção,
era a falta de escuta, porque a escuta empática não é apenas uma habilidade de comunicação, ela é uma competência emocional. Ela exige autoconsciência, ela exige autocontrole, ela exige empatia, ela exige presença. E talvez seja exatamente por isso que Daniel Goleman nos lembra que antes de administrarmos relacionamentos, precisamos aprender a administrar a nós mesmos. Porque é muito difícil compreender a necessidade do outro quando estamos completamente ocupados defendendo a nossa. Existe uma frase que gosto de repetir nas aulas, nas mentorias, nas palestras. Muitas pessoas escutam para responder, poucas escutam para compreender. E essa diferença muda tudo. Por quê? Porque quando escutamos apenas para responder, estamos preocupados com a nossa fala. Quando escutamos para compreender, estamos interessados na experiência do outro. E é justamente aqui que a comunicação não violenta começa a fazer sentido. Ela nos convida a olhar além do comportamento, além das palavras, além das reações, para enxergar algo mais profundo, as necessidades humanas. Há algum tempo, durante uma mentoria, um líder me disse: "O E da minha equipe reclama de tudo." E eu perguntei: "Eles querem soluções ou querem compreensão?" Ele ficou em silêncio, porque muitas vezes estamos tão ocupados tentando resolver que esquecemos de compreender. Tentamos mudar o comportamento antes de entender a necessidade. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Uma pessoa reclama da comunicação, mas talvez esteja buscando pertencimento. Outra reclama da falta de autonomia, mas talvez esteja buscando confiança. Outra reclama da ausência de reconhecimento, mas talvez esteja buscando valorização. Por trás de muitos conflitos existem necessidades legítimas, tentando ser vistas e sentidas. Foi exatamente isso que uma participante de um curso compartilhou durante o workshop. Ela disse: "Professor, eu vivia repetindo para o meu marido: 'Você nunca me ajuda em casa.'" E eu então perguntei para ela: "O que você realmente precisa?" Ela ficou alguns segundos em silêncio, respirou e respondeu: "Apoio. Eu só queria sentir que eu não estou sozinha." Percebe a diferença? A primeira frase era uma acusação, a segunda revelava uma necessidade. E quando conseguimos falar das nossas necessidades, a conversa muda, porque deixamos de procurar culpados e começamos a construir compreensão. Talvez seja por isso que Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, dizia que essa abordagem nos ajuda a expressar aquilo que é importante para nós e, ao mesmo tempo, ouvir aquilo que é importante para o outro. Nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas intenções, porque muitos conflitos não surgem da falta de argumento, surgem da falta de compreensão. E quando conseguimos enxergar as necessidades humanas que existem por trás das palavras, deixamos de travar uma disputa para começar a construir uma conexão, sem precisar transformar alguém em culpado. Existe uma reflexão que considero extremamente importante. Quem vive preso a uma mentalidade julgadora normalmente não percebe que duas pessoas podem ter necessidades diferentes sem que nenhuma delas esteja errada. Pense nisso. Talvez um dos maiores desafios dos relacionamentos não seja descobrir quem está certo. Talvez seja compreender o que cada pessoa está tentando proteger. Porque uma pessoa pode precisar de autonomia, outra de segurança, uma de reconhecimento, outra de previsibilidade, uma de liberdade, outra de apoio. E nenhuma delas necessariamente está errada. Há alguns anos participo dos trabalhos voluntários com as pessoas em situação de rua. E confesso que no início eu acreditava que estava indo para ajudar, mas com o tempo eu percebi que também estava indo para aprender. Aprender sobre pessoas, aprender sobre histórias, aprender sobre humanidade. Porque quando olhamos rapidamente para alguém em situação, por exemplo, de rua, corremos um risco muito grande, sim, o risco do julgamento. Criamos explicações, criamos rótulos, criamos interpretações sem conhecer a história daquela pessoa. Mas
quando a gente senta para conversar com eles, com elas, algo diferente acontece. Nós escutamos história de vida, escutamos trajetórias, escutamos sonhos, escutamos perdas, escutamos desafios. E alguma dessas histórias nos surpreenderam e nos surpreendem sempre. Encontramos pessoas que já tiveram família estruturada, pessoas que já tiveram negócios, pessoas que ocuparam posições profissionais importantes, pessoas que viveram momentos muito diferentes daquelas que elas vivem hoje. E aquilo me ensinou uma das lições mais importantes ligadas à comunicação não violenta. Antes de julgar uma pessoa, procure compreender sua história. Porque quando julgamos, encerramos a conversa. Quando escutamos, abrimos uma possibilidade de compreensão. E essa reflexão vale para qualquer ambiente. Vale para a liderança, vale para a família, vale para as amizades, vale para os relacionamentos, vale para qualquer lugar onde existam seres humanos. Marshall Rosenberg nos convida a observar sem avaliar. E essa talvez seja uma das habilidades mais difíceis da vida, porque normalmente não observamos, nós interpretamos, nós rotulamos, nós concluímos, nós julgamos. A comunicação não violenta não nos obriga a abandonar as avaliações. Ela apenas nos convida a separar observações de avaliações. Precisamos observar claramente aquilo que vemos, ouvimos e percebemos sem acrescentar imediatamente um julgamento. Porque quando a gente mistura observação com avaliação, diminuímos muita chance de que a outra pessoa escute aquilo que queremos comunicar. Ela provavelmente ouvirá uma crítica. E quando alguém se sentir criticado, a tendência natural é se defender, resistir ou atacar. Quando os conflitos começam, muitos conflitos começam assim, não por causa do fato, mas por causa da interpretação do fato. E talvez alguém esteja pensando, mas Ueda, tudo isso faz sentido, mas como eu faço isso no meu dia a dia? E essa é uma das contribuições mais valiosas da comunicação não violenta, da CNV. Porque ela não é apenas uma filosofia, ela também oferece um caminho, um mapa, uma direção, uma forma de lembrar onde queremos colocar nossa atenção. Eu gosto de pensar na comunicação não violenta não como um conjunto de regras, mas como uma bússola que nos ajuda a retomar aquilo que realmente importa. A conexão. Quando a conversa fica difícil, a bússola nos lembra de observar antes de julgar. Quando a emoção aumenta, ela nos lembra de identificar sentimentos. Quando surgem acusações, ela nos lembra de procurar necessidades. Quando aparece a vontade de exigir, ela nos convida a formular pedidos. Não porque precisamos seguir um roteiro, mas porque precisamos lembrar da nossa intenção. E a intenção central da comunicação não violenta é simples: criar conexão. Conexão comigo e conexão com o outro. Porque quando perdemos essa intenção, mesmo as palavras mais bonitas podem se transformar em distância. Mas quando mantemos essa intenção viva, até uma conversa difícil pode se transformar em aproximação. E aqui existe uma outra reflexão que considero valiosa. Muitas pessoas sofrem quando recebem um não, mas o problema raramente não é o não. O problema costuma ser aquilo que contamos para nós mesmos depois que ouvimos um não. Se transformamos aquele não em rejeição, se transformamos aquele não em desvalorização, se transformamos aquele não em abandono, a dor aumenta. Mas será que isso mesmo que o outro está dizendo? Ou foi a interpretação que construímos? A comunicação não violenta nos convida justamente a criar um espaço entre o fato e a interpretação, entre o que aconteceu e aquilo que contamos para nós mesmos sobre o que aconteceu. Talvez seja exatamente nesse espaço que nasce a maturidade emocional. Porque maturidade não é ausência de conflitos, maturidade é a capacidade de lidar com os conflitos sem perder a humanidade. E para isso, exige uma competência emocional, a empatia. Mas existe um detalhe importante aí.
Empatia exige presença. Empatia não é concordar, empatia não é aconselhar, empatia não é resolver, empatia é direcionar nossa atenção para aquilo que está vivo dentro da outra pessoa naquele momento. Quais sentimentos ela está vivendo? Quais necessidades estão presentes? O que realmente importa para ela, para ele? E isso exige algo cada vez mais raro. Estar inteiro naquela conversa, sem preparar respostas, sem formular julgamentos, sem procurar culpados, apenas presente. Existe uma reflexão que me acompanha há muito tempo, quando falamos sobre propósito, ikigai, significado ou felicidade. Muitas pessoas imaginam grandes decisões, mudança de carreira, grandes projetos, objetivo de vida, mas talvez o significado esteja presente em algo muito mais simples, nas conversas que temos todos os dias, na forma como nós tratamos as pessoas, na maneira como nós escutamos, na forma como discordamos, na forma como permanecemos humanos diante das diferenças. Porque uma vida com significado também é construída através das relações. E relações saudáveis dependem de conexão. Talvez por isso a comunicação não violenta seja tão relevante. Ela não nos ensina apenas a falar melhor, ela nos ajuda a construir relações mais conscientes, mais humanas, mais sustentáveis, porque no fundo, comunicação não violenta, inteligência emocional, liderança positiva, propósito, ikigai, sustentabilidade das relações conversam sobre a mesma coisa, relações humanas. Nenhuma liderança acontece sozinha. Nenhuma equipe cresce sozinha, nenhuma família prospera sozinha, nenhuma vida é construída sozinha. Tudo acontece através das relações. E a qualidade dessas relações depende da qualidade da nossa comunicação. Mas a qualidade da nossa comunicação depende da qualidade da nossa consciência. Por isso, talvez a pergunta não seja como posso me comunicar melhor? Talvez a pergunta seja o que acontece dentro de mim antes de eu abrir a boca. E mais do que isso, quais necessidades minhas estão tentando ser ouvidas e quais necessidades do outro eu ainda não consegui enxergar. Porque a comunicação não violenta não começa nas palavras, ela começa na escuta. Primeiro na escuta de nós mesmos, depois na escuta das pessoas que caminham ao nosso lado. E talvez seja exatamente aí que as relações começam a se transformar de forma positiva.